Essas duas pessoas resolveram cortar caminho de bike numa trilha, no meio do mato. E olha como que eles são espertos e eles não caem de bike. A estrada é muito pequenininha e eles fazem as curvas muito fechadas. Caramba, olha como que eles são muito profissionais na bike. Eles fazem umas curvas muito fechadas e eles não caem. E caramba, parece que tem uma descida muito grande. Quando a gente pensa que eles vão cair, não, eles não caem. E aí, ó, já chegaram do outro lado da pista sem precisar dar. Esse golfinho estava se apresentando num parque e acidentalmente saiu do seu tanque de água. Os seus amiguinhos logo deram falta deles e ficaram super preocupados. Eles foram logo verificar o que tinha acontecido com seu parceiro. Eles queriam ajudar, mas não tinha muito o que eles pudessem fazer. Porque se eles saíssem do tanque, eles também não conseguiriam voltar. Mas logo a equipe do parque percebeu o que estava acontecendo. Além disso, a plateia avisou e eles foram logo resgatar o animal, porque ele não poderia ficar muito tempo fora da água. Eles começaram logo a pensar o que eles pudessem fazer rápido para poder colocar o golfinho de volta no tanque. Como o golfinho possui a pele muito escorregadia, eles não conseguiriam pegar o animal sem a ajuda de alguma coisa. Foi então que eles resolveram utilizar um pano, um tecido, alguma coisa para rolar o golfinho dentro desse pano e jogar ele de volta pro tanque. No final, até um componente da equipe acabou caindo no tanque de água, mas todos ficaram bem. Esse gato se perdeu da sua família e estava muito assustado. Ele acabou entrando debaixo de um ônibus em movimento, mas a população que estava na rua, ali na calçada, conseguiu avisar o motorista do ônibus, que conseguiu parar a tempo. Mas ele não saía debaixo do veículo porque ele estava com muito medo. As pessoas que estavam passando pela rua e pela calçada não estavam acreditando no que elas estavam vendo. Foi até uma hora que um cara resolveu tomar uma atitude e tirar ele debaixo do ônibus para que ele não sofresse nenhum mal. Depois ele felizmente saiu correndo e foi em direção à sua família. Você sabia que tem como reparar vidro quebrado? Essa é nova pra mim também. Olha o que esse cara fez. Ele tem um vidro que aparentemente recebeu uma pedrada, alguma coisa aconteceu ali, e ele tem uma rachadura. Só que ele tem um aparelho que ele consegue injetar alguma espécie de líquido que vai preenchendo essa rachadura e ele começa a voltar ao normal o vidro. E caramba, como que pode isso? Será que a gente consegue reparar o vidro quebrado da casa da gente? Comenta aqui embaixo se você teria confiança em utilizar isso. Olha que abertura de porta diferente para você ter na sua casa. Além dela ter um design muito interessante, ela também economiza espaço na hora de você abrir. Se você tem uma porta que precisa ser colocada num lugar que você não tem ângulo para fazer a abertura, essa é uma ideia incrível para poder você utilizar na sua cozinha ou na sua sala. E aí, você teria ou não? Olha essa dica para poder você tirar a água do óculos de mergulho. Você tá mergulhando e de repente começa a entrar água. Ela tá demonstrando como que acontece. Ó, ela deixou entrar um pouco de água. E aí chega um momento que você prende a respiração, aperta o óculos e você sopra com o nariz muito forte e deixa o ar sair. Olha lá, ficou sem água nenhuma. Você sabia que os filmes são feitos em chroma key? O que são os chroma keys? Chroma key são essas paredes verdes, elas são verdes ou azuis, que são utilizadas para poder projetar as imagens depois que a cena é captada. Então a gente consegue ver que o ator, ele atua num ambiente em que não tem nada daquilo que ele está inserido na cena, e ele tem que utilizar muito da sua imaginação para poder atuar num ambiente que é totalmente vazio, não tem nada daquilo que ele tá inserido no filme, do personagem dele. E aí a gente consegue perceber, olha só, como que ela simula algumas coisas junto com outro ator que tá ali aparecendo só um pedacinho numa lojinha. Ela senta em algumas superfícies que são reais, mas a maioria das coisas elas não existem, elas são inseridas depois de que a cena é captada. E aí, olha só, a gente consegue perceber como que o ator tem que trabalhar muito mais para poder se inserir naquela cena e imaginar como é que vai ficar depois. Porque para pensar, você tá ali, é uma sala verde, não tem nada daquilo que você tá atuando, e você tem que imaginar como que vai ser aquele cenário depois, que na maioria das vezes é só descrito no roteiro. E veja esse ponto que bacana, ela que gira e não é a câmera. Olha como ela que girou, ficou de costas para a câmera, e agora ela tá girando novamente. E aí no filme parece que foi a câmera que girou, mas na verdade foi ela que girou. Olha como é que são feitas as coisas. Você sabia que era assim?
Nos últimos dias viralizaram várias imagens de aurora boreal no mundo afora, mas você já viu uma de cima? Sim, nesse vídeo a gente consegue ver uma aurora boreal registrada da Estação Internacional Espacial, que fica a 418 km de altura em órbita na Terra. Ela viaja em uma velocidade de aproximadamente 27 mil km por hora. Isso equivale a mais do que 20 vezes a velocidade do som, que já é muito rápido. As auroras boreais, elas se formam quando os elétrons do Sol se chocam com os gases presentes na atmosfera, principalmente o oxigênio e o nitrogênio. Elas são visíveis principalmente quando está fazendo muito frio nas regiões. O que explica a aparição de diversas auroras boreais nos últimos tempos é porque está acontecendo uma tempestade solar. Mas fique calmo, as tempestades solares não vão causar nenhum mal a nós humanos, porque a gente tem a proteção da atmosfera. E aí, você gostou desse vídeo? Comenta aqui se você já viu alguma aurora boreal ou se você tem vontade de ver alguma. Quem nunca viu aquela prova de atletismo que é um salto com vara? Naquela prova, o objetivo principal é saltar com a vara e atravessar uma barra, um bastão que fica posicionado. Só que nessa daqui, o objetivo é atravessar um canal completamente diferente. E na verdade, eu estava pesquisando que o salto com vara que a gente conhece no atletismo, ele começou com uma travessia de lugares pantanosos que as pessoas utilizavam esse varão para poder atravessar esses locais. E aí a gente vai vendo que as pessoas elas vão tentando, elas correm, agarram na vara, que é feita de fibra de carbono ou fibra de vidro, e elas têm que atravessar de um lado ao outro sem cair na água. Só que a gente consegue perceber que as pessoas elas vão tentando, algumas têm um desempenho melhor e algumas têm um desempenho um pouco pior, porque tem que subir, né? Senão a vara não consegue levar a pessoa até o fim. E a maioria não consegue. Só que até uma hora que a gente percebe que o último ele vai lá, consegue subir quase até a ponta da vara e finalmente ele consegue atingir o objetivo que é atravessar e chegar do outro lado. Esse garoto sentou e ficou preso no meio de duas colunas. Ele não conseguia sair dali, até que tiveram que chamar os bombeiros para poder cortar um pouco da coluna, olha ali, e ver se conseguia libertar ele daquele lugar, porque ele ficou com a perna presa ali. E eles tiveram que utilizar uma máquina para poder furar e quebrar aquela coluna ali para poder liberar. E no final das contas, a perna dele não soltava de jeito nenhum. O bombeiro tentava ajudar de todas as formas para ver se ele conseguia passar a perna ali, mas ele não conseguia. Foi até um momento que o bombeiro foi pelo lado de trás e aí ele definitivamente conseguiu soltar. Olha a criatividade do operador desse trator para atravessar esse canal cheio de água. Ele precisa atravessar ali, mas ele não tem uma ponte para atravessar. O que ele faz? Ele coloca o trator pela metade até ali e utiliza a pá da frente do trator para poder sustentar o peso dele. E depois que ele consegue atravessar pela metade, ele utiliza o braço articulado de trás para poder colocar força e atravessar o trator sustentando o peso sem que o trator caia. Olha como que ele fez, é muito impressionante. Fala a verdade se não tem que ter experiência para poder fazer isso daqui. Olha essa situação inusitada. Dois carros se encontram e eles estão de frente numa estrada super estreita. E aí eles precisam passar. Um precisa ir pro lado de lá e o outro precisa vir pro lado de cá. Só que eles não cabem os dois naquela mesma pista, daquela estrada pequenininha. E aí até que um decide virar o carro de lado e começa a subir um pouco na parede. Veja, olha o que ele está fazendo. Ele começa a subir um pouco com a sua roda e fica de banda na estrada e começa a passar. E o outro parece que não vai ajudar. Ele podia pelo menos chegar um pouco pro lado para poder facilitar pro carro que está de costas. E aí ele começa a ir, será que ele vai conseguir? Porque ali parece que do lado tem um penhasco, alguma coisa que se ele for para aquela vegetação ali, ele cai. E olha, e não é que parece que ele vai conseguir mesmo. Meu Deus. Será que não tinha um jeito mais fácil, gente, de fazer isso? Precisava fazer isso, passar pela parede. Será que não dava para dar uma ré? Meu Deus, olha, tá saindo fumaça do carro. Gente, será que tá queimando alguma coisa? Parece que eles vão conseguir, hein? Só que eu acho que tinha um jeito mais fácil de fazer isso acontecer, hein? Olha ali, o cara parece que teve que fechar até um pouco do retrovisor. E aí parece que agora eles finalmente conseguiram, então finalizando aí essa manobra muito difícil. E aí, você teria coragem de fazer isso com o seu carro? Eu acho que deve estragar um pouco a roda e um pouco do carro, hein? Será que não? Comenta aqui embaixo. Você teria ou não coragem ou você faria de outra forma.